Caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa nona aula do curso de Administração de Empresas. Bom, como vocês já me conhecem, eu sou o professor Lucas Vasco Ribeiro Alves e por meio aqui da nossa nona videoaula, eu gostaria de dar continuidade ao nosso curso. Bom, meu aluno, caso você ainda não tenha lido, o seu nono capítulo da apostila, eu te peço encarecidamente, como vocês já sabem, que você faça uma pausa nesse exato momento da videoaula e efetue então a leitura do mesmo. E isso, pessoal, para que você possa estar sendo aí apresentado e introduzido a todos os conteúdos que eu separei para trabalhar com vocês na nossa aula de hoje, tá certo? Bom, sem mais delongas, então, vamos dar início aqui à nossa apresentação do tema principal e dos seus respectivos subtópicos reservados para a aula de hoje. Vamos em frente, meu aluno. Como vocês podem ver, separei para trabalhar com vocês aqui nessa aula, como tema principal, a gestão estratégica. Pessoal, a gestão estratégica ela é um campo fundamental da administração, que envolve aí o planejamento e a implementação de estratégias para alcançar os objetivos de longo prazo de uma organização. E essas abordagens, pessoal, no caso dessa abordagem da gestão estratégica, ela visa aí maximizar o desempenho da empresa por meio da análise do ambiente interno e externo, tomada de decisões informadas e monitoramento contínuo na execução das estratégias definidas. E a gestão estratégica, pessoal, ela integra aí, vários processos que incluem a formulação de estratégias, a análise do contexto de mercado e da competição, a execução das ações definidas e o acompanhamento da sua eficácia, além, é claro, hein, de proporcionar adaptação constante às mudanças no ambiente, tá certo? Bom, então sem perder muito tempo, vamos abrir aqui já o nosso primeiro subtópico, que se trata da formulação e análise estratégica, para que a gente possa começar trabalhando aqui sobre esse primeiro subtópico. Vamos lá, pessoal. Opa, perfeito. Bom, a formulação estratégica, pessoal, é o processo de desenvolvimento, de um plano claro para a organização alcançar os seus objetivos de longo prazo. E a análise estratégica, ela envolve aí, por sua vez, a coleta de informações, a avaliação de dados e diagnósticos, de diferentes aspectos do mercado e da própria organização. A etapa de formulação, pessoal, ela envolve aí, principalmente o planejamento dos rumos da organização. Temos algumas etapas que eu listei aqui para vocês, de formulação estratégica, como análise do ambiente externo, que envolve aí a avaliação dos fatores do ambiente de negócios, que podem impactar a empresa, como concorrência, tecnologia, economia, regulações governamentais e tendências sociais também. Temos a análise, deixa eu tirar aqui, temos a análise do ambiente interno. A análise do ambiente interno, que consiste aí em entender os pontos fortes e fracos da organização, como capacidade de produção, recursos financeiros, competências da equipe e tecnologia disponível. Temos aí a identificação de oportunidades e ameaças também, onde a análise do ambiente externo ajuda a identificar algumas oportunidades de crescimento e ameaças que podem prejudicar a sustentabilidade da organização, Bom, a gente ainda lida aqui com a definição de metas e objetivos estratégicos, onde, com base nessas análises anteriores, são definidas algumas metas de curto prazo, médio e longo prazo também da organização, E, por último, a gente lida, após fazer todas essas análises, com a escolha das estratégias, onde a organização ela escolhe as melhores estratégias para alcançar os objetivos, pessoal? E a escolha ela é baseada aí numa combinação de análise interna e externa, tá certo? Bom, dito isso, vamos falar aqui agora do nosso segundo subtópico, onde nós temos a vantagem competitiva como tema, tá certo? Pessoal, a vantagem competitiva ela é a capacidade de uma empresa de obter e sustentar uma posição superior em relação aos concorrentes no mercado. Em um mercado competitivo, as organizações elas buscam aí uma posição de liderança que as permita atrair mais clientes, obter maiores lucros,
ou oferecer um produto ou serviço superior também, tá certo? Bom, temos aqui algumas fontes de vantagem competitiva, né? Em primeiro lugar, a gente analisa os dados do custo, né? Onde uma empresa pode buscar se tornar líder de custo no mercado, ou seja, oferecer produtos ou serviços a um preço mais baixo que os seus concorrentes, né? E isso, pessoal, pode ser alcançado aí por meio da eficiência operacional, economias de escala, né? E até mesmo o uso mais eficaz dos seus recursos. Temos a diferenciação também, né, pessoal, onde a vantagem competitiva, ela também pode ser aí alcançada por meio da diferenciação, né? Onde, no caso, a empresa ela oferece algo único ou de valor superior para o consumidor, né? Como, por exemplo, uma inovação de produto, qualidade excepcional ou serviço ao cliente diferenciado, né? Bom, por último, nós temos aqui o foco ou especialização, né? Onde algumas empresas elas escolhem concentrar essas operações em um nicho específico de mercado, onde podem atender aí, né, de maneira mais eficaz e se especializar em necessidades particulares de um segmento de cliente também, né? Bom, deixei aqui para a gente falar também sobre sustentando essa vantagem competitiva, né? Que ela, de certa forma, não é permanente e precisa ser sustentada ao longo do tempo. As empresas, pessoal, elas devem continuamente, né, inovar, adaptar-se às mudanças do mercado, né, e se proteger também de algumas ameaças, como a limitação por parte dos concorrentes e mudanças, né, na preferência dos consumidores também, tá certo? Bom, dito isso, vamos falar aqui agora do nosso terceiro subtópico que eu reservei para a aula de hoje, onde nós temos os modelos de análise estratégica. Pessoal, existem, né, diferentes modelos teóricos aí utilizados para análise estratégica, que ajudam, por sua vez, a entender o ambiente competitivo, o posicionamento da empresa e a identificar também as melhores opções estratégicas, né? Vamos falar de alguns deles aí, né? Onde nós temos aqui os modelos de análise de Porter, como forças competitivas, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. No caso, forças competitivas, né? Foi Michael Porter, um dos maiores nomes aí da administração estratégica. Ele introduziu o modelo das 5 forças competitivas, né? Que, de certa forma, ajuda a analisar a estrutura de um setor e a intensidade da concorrência também, fornecendo uma visão clara do grau de rentabilidade de um mercado, né? E as 5 forças, pessoal, temos aí, né? Como ameaça de novos entrantes, né? Como novos concorrentes, eles podem entrar no mercado e afetar os preços e a competitividade, poder de negociação, vamos lá, poder de negociação dos fornecedores, né? Que é, no caso, até que ponto os fornecedores eles podem influenciar os preços e as condições, poder de negociação com os consumidores também, né? Dos consumidores, no caso, de até que ponto os clientes eles podem pressionar por preços mais baixos ou exigir melhores produtos e serviços. Ameaças de produtos ou serviços substitutos também, né, pessoal? Por exemplo, fazer análise se existe o risco de os consumidores substituírem o produto ou serviço da empresa por alguma outra alternativa que não seja da própria. E, por último, a rivalidade entre os concorrentes, tá certo? Onde é feita uma reflexão aí sobre qual é a intensidade da competição no setor e como ela afeta as empresas também, né? Bom, temos aqui ainda a matriz de Ansoff, né? Ansoff, que acaba sendo uma ferramenta que ajuda a identificar as opções estratégicas de crescimento de uma organização, divididas aí em 4 alternativas principais, né? Temos a penetração de mercado, onde devemos aumentar a participação do mercado com os produtos existentes no mercado atual, desenvolvimento de produtos, né? Criar novos produtos para os mercados existentes, desenvolvimento de mercado, expandir aí, né, para novos mercados com produtos existentes e a própria diversificação, né, que é a criação aí de novos produtos para novos mercados, tá certo? Bom, essa matriz, pessoal, ela ajuda, né, as organizações a escolher uma estratégia de crescimento com base na combinação de novos e existentes produtos, né, ou mercados, enfim.
Bom, temos aqui ainda. Opa, vou precisar de um espacinho aqui para escrever para vocês até. Queria falar, não está aqui no slide, mas eu queria falar um pouquinho com vocês, que é a nossa querida análise SWOT. Vou colocar aqui para vocês também, que é importante. Análise SWOT. Pessoal, a análise SWOT, né, como nós já falamos anteriormente, vocês lembram? Que eu citei algumas aulas atrás, apresentei para vocês também como FOFA. Enfim, FOFA é a tradução, né, da análise SWOT. É uma ferramenta, podemos dizer que é uma ferramenta amplamente utilizada, né, para entender a situação de uma organização em relação ao ambiente interno e externo, onde ela deve explicar o F aqui, né, que vem de força, strength. O W, no caso, ele vem de weakness, que vai fazer par com F, que é de fraquezas, né? São os aspectos internos que limitam a eficácia ou a competitividade. E as forças são os aspectos também internos positivos, que dão, né, origem competitiva. Temos aqui opportunities, né? No caso aí, oportunidades, que são os fatores externos que a organização pode explorar a seu favor. E threats, que são de ameaças também, são fatores externos que podem afetar negativamente a organização, tá certo? Bom, partindo aqui agora para o nosso quarto e último subtópico, temos a execução e acompanhamento da estratégia. Pessoal, agora eu vou acertar de terceira, vai. Aí, perfeito. Pessoal, a execução da estratégia, né, ela é o processo aí de implementação das decisões tomadas na fase de formulação. Embora essa criação de uma boa estratégia ela seja crucial, a sua implementação, a sua implementação eficaz ela também é fundamental, né, para o sucesso de qualquer organização. Temos a execução estratégica, né, como um alinhamento organizacional, onde as estratégias elas precisam, né, ser comunicadas aí de forma clara a todos os níveis da organização, de modo, né, que todos compreendam o seu papel na execução. Temos a alocação de recursos também, né? Onde a estratégia ela só será bem sucedida se os recursos, no caso, financeiros, humanos, tecnológicos, né? Eles forem adequadamente alocados. E, claro, o desenvolvimento de capacidades, né? Essa implementação ela exige aí que a organização ela desenvolva as competências necessárias para executar estratégias, né? Como treinamento, aquisição de novas tecnologias e o próprio reforço de capacidades internas. Bom, temos aqui um acompanhamento e controle também, como indicadores, né, de desempenho para monitorar o sucesso da estratégia. As empresas aí, elas sempre utilizam os KPIs, né? Que são os indicadores-chave de desempenho que medem o seu progresso em relação aos objetivos. E, é claro, manter sempre aí uma avaliação contínua também, né? Onde a estratégia ela deve ser avaliada aí regularmente para ajustar os rumos, né? E isso caso haja algumas mudanças no mercado ou até mesmo, pessoal, algumas possíveis falhas na execução, tá certo? Bom, e por último, né? Colher aí os feedbacks, né? O processo de feedback ele é essencial para realizar alguns ajustes e melhorias contínuas, né? Garantindo que a organização ela se mantenha sempre no caminho certo. Bom, meu aluno, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção até o presente momento. Vejo vocês na nossa próxima aula. Um forte abraço, meu aluno.